Você que vai participar da Maratona de Nova York e está à procura de passagens baratas em classe executiva para realizar essa viagem, veja as dicas que eu passarei no vídeo de hoje para você economizar ainda mais utilizando as suas milhas Smiles. Essa maratona vai acontecer no dia 3 de novembro de 2024, então faltam mais ou menos 3 meses para acontecer a prova. E o exemplo que eu trago aqui, uma pesquisa que eu realizei nesta semana de passagens saindo do Brasil para os Estados Unidos no dia 30 de outubro, ou seja, 3 dias antes da prova, uma data que pelo menos eu considero aqui bastante interessante, que você tem uma certa ali, margem de segurança, né, faltando 3 dias para viajar, caso aconteça algum imprevisto. Tá? Então, a passagem que eu trago aqui para mostrar como você pode conseguir em classe executiva um desconto de mais de 10% em relação ao preço que está aqui na tela é o seguinte. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar um dia em que, por exemplo, a American Airlines, que é parceira da Smiles, ela ofereça um voo do Brasil para os Estados Unidos, tanto em classe econômica, tanto em classe executiva, quanto em classe executiva. Então, nesse exemplo aqui, esse voo que sai do Brasil, né, de Guarulhos para Miami, à meia-noite e meia, esse aqui é um valor 72 mil milhas em classe econômica, tá? Um voo direto, 8 horas e meia. E veja que a American Airlines também oferece esse mesmo voo, então a Smiles aqui ela espelha essa passagem oferecida pela American Airlines, saindo também meia-noite e meia, chegando às 8 horas, voo direto, em classe executiva, custando 169.200 milhas. Então a dica que eu vou mostrar no vídeo de hoje é justamente você conseguir uma promoção, um desconto de pelo menos 10% em relação a esse preço aqui de 169 mil, quando aparece aqui no site da Smiles tanto esse voo em classe econômica e em classe executiva. E um ponto importante aqui para comentar é que você pode me perguntar aqui, bom, mas a maratona é em Nova York, você encontrou um voo aqui para Miami. Para quem busca aqui voos em milhas com milhas aéreas, seja na Smiles, na Azul, na Latam ou em programas internacionais, a gente sempre deve focar aqui em portas de entrada. Então, no caso dos Estados Unidos, há diversas portas de entradas e Miami é uma delas. Porque os voos domésticos de Miami para Nova York são baratos. Você consegue tanto, talvez procurando aí numa companhia low cost, ou mesmo comprando em milhas aqui da Smiles, da Azul, da Latam, ou em qualquer programa internacional. Então, esse não é o problema. Tá? O principal aqui foco é a gente encontrar esse trecho mais longo, de 8 horas e meia, que sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. E para a gente conseguir um desconto em cima desse valor, a gente vai prosseguir aqui na escolha desse trecho em classe econômica e não em classe executiva. E você vai entender por que eu faço isso. Então, clique em cima dessa opção aqui, Guarulhos, Miami em classe econômica. E a próxima tela provavelmente vai ser essa. Quer viajar na classe executiva com até 11% de desconto? Então ele vai te dar uma oferta aqui para você fazer esse upgrade. E veja que interessante, aquele voo que a gente viu inicialmente em classe executiva, ele estava 169 mil. Agora ele oferece aquele mesmo voo por 150.400. E se você aproveitou promoções interessantes recentemente que teve, transferências bonificadas da Livelo para Smile ou da Esfera para Smile, você conseguiu gerar, né, esse milheiro da Smiles aproximadamente R$ 15. Então, fazendo a conta aqui, eu coloco aqui no cantinho 150 mil milhas, né, 150,4 vezes R$ 15, que foi o custo do milheiro para aqueles que conseguiram aproveitar essas transferências bonificadas com promoções interessantes, essa classe executiva sairia por R$ 2.252. Então veja aqui, primeiro a gente procura voos em que a oferta, tanto em classe econômica quanto em classe executiva, da mesma companhia aérea, então a gente viu aqui da American Airlines, e o preço que você pagaria seria de 150.400, ou seja, 19 mil, mais ou menos, aí, 19 mil milhas de desconto. E eu fiz essa mesma pesquisa no Google Flight para a gente ter uma noção de qual que é o valor pagante desse trecho, tá? Então, veja que é o mesmo voo, American Airlines saindo no dia 30 de outubro, São Paulo, Miami. O voo que sai meia-noite e meia e chega às 8 horas em Miami, 8 horas e meia sem escalas, e o valor de 10.615. A própria Latam também tem voo nesse mesmo dia, sem escalas, em classe executiva, tá? Então aqui o filtro que eu coloquei foi classe executiva, o mesmo valor, 10.615. E a ferramenta Google Flights, ele coloca uma barra interessante aqui, que ele mostra se esse valor ele está muito acima ou não da média histórica. Então veja como ele está aqui nesse trecho amarelo, é um preço que a ferramenta considera como normal. Então dificilmente você vai conseguir uma classe executiva nessa data aqui, é um valor inferior. Então, eu coloco aqui um consolidado de qual que é o valor que você economizaria nessa emissão, fazendo essa estratégia de conseguir um desconto ainda maior, além de gerar
suas milhas baratas, você ainda consegue um desconto em classe executiva no site da Smiles, fazendo aquela estratégia que eu mostrei. Então, de 10.600, essa classe executiva sairia por R$ 2.256, ou seja, aproximadamente 80% de desconto nesse trecho Brasil-Miami. E nesse vídeo eu trouxe um exemplo concreto aqui, objetivo de passagem na véspera da Maratona de Nova York, do Brasil para Miami, mas para você conseguir encontrar com certa facilidade ou com menos dificuldade esse tipo de trecho, você precisa aqui ter o que eu coloco 3 pilares essenciais nesse mundo de milhas e viagens. Primeiro é conhecer rotas, então você precisa saber quais são as companhias que realizam esse trecho Brasil e Estados Unidos. E para isso tem uma ferramenta excelente, uma ferramenta gratuita inclusive, que chama Fly Connections, e você consegue com bastante facilidade encontrar quais são as companhias que realizam essa rota e quais são os aeroportos de destino e de origem. O segundo pilar essencial que eu coloco é você conhecer bem de emissões. Então aqui é fundamental que você conheça, por exemplo, as parceiras da Smiles, quais são as alianças aéreas, as principais alianças, e quais são as parceiras da Smiles para você até conseguir utilizar essas suas milhas, caso você tenha milhas Smiles. Então, no exemplo que eu trago da American Airlines, você precisaria saber, por exemplo, que a American Airlines é uma parceira da Smiles. Então, quais são, por exemplo, as outras companhias que realizam essa rota também em Brasil e Estados Unidos, que são parceiras da Smiles, e você consegue encontrar, né, trechos para utilizar suas milhas de forma assim, bem interessante, de forma otimizada. Tá? Então, é importante você conhecer bem de emissões, uma ferramenta bastante interessante aqui de quando você conhece, a partir do momento que você conhece emissões, por exemplo, a CITES Aero e a World Tours. Então, lá você consegue encontrar tarifas, passagens em tarifa World do Brasil para os Estados Unidos com parceiras da Smiles, por exemplo. Você consegue fazer filtros lá interessantes em datas próximas da Maratona de Nova York com as companhias que você vai conseguir utilizar as suas milhas da Smiles. E por fim, você precisa conhecer aqui de estratégias de compra de pontos e milhas. Então não adianta nada você conhecer de rotas, conhecer de emissões, mas não souber os melhores momentos para você realizar as suas compras de milhas, por exemplo, nos programas de fidelidade da Livelo e da Smiles, e quais são os melhores momentos para você transferir esses pontos em milhas aéreas. E sobre esses pilares essenciais, aqui no meu canal você vai conseguir encontrar outros vídeos que podem lhe ajudar, mas se você tiver interesse de dar um passo além e saber quais são as melhores rotas e emissões para o seu caso específico, eu realizo consultorias individuais, mais informações no link da descrição deste vídeo. E se você gostou desse conteúdo, peço que deixe um like e compartilhe esse vídeo com quem você achar que faça sentido. E eu coloco aqui na tela outro vídeo que possa lhe ser útil.